TheCast no ar. E hoje estamos iniciando um episódio, já que é sexta-feira, a gente aproveitou para trazer aqui uma dupla sertaneja do sertão. Olha que dubialidade. Gente, brincadeira, não tem nada a ver. Não é dupla sertaneja, é uns jovens inteligentes mesmo. Os caras mexem com inovação, startup, tecnologia e trazem aqui algo inovador, sensacional. E até eu estou curioso para saber desses detalhes. Está conosco ele, Denison e Fábio Henrique. Bem-vindo, Denison. Bom, muito obrigado, Gelson. Obrigado pela oportunidade. A gente sai lá do sertão para vir contar nossa história aqui no litoral. Opa! Ter certeza que esse episódio aí promete muita coisa. Promete muito. Fábio Henrique, bem-vindo ao TheCast. Obrigado, Gelson. Obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Apesar de não sermos uma dupla sertaneja, mas eu pareço com o cantor de sertanejo universitário. Rapaz, eu tinha certeza. Quando esses caras chegaram aqui, eu fiquei assim, peraí, o que tem a ver tecnologia e inovação com música sertaneja? Bom, mas na verdade isso é um trabalho à parte. Se eles fazem só dia de sábado, até sexta-feira é só tecnologia mesmo. Mas, Denison e Fábio, um prazer tê-los aqui no TheCast. E a história de vocês encanta. Na verdade, eu tomei conhecimento de vocês através do nosso amigo Timóteo, né, do Cactus, o Rei do Cactus, que é um cara também extremamente, quem eu mando um grande abraço, lá do sertão, Canidé do São Francisco, ali margeando entre Piranhas, Canidé, aquela faixa ali que tem um apelo turístico fantástico, não é isso? Mas para não ficar só na história do sertão, que geralmente quando a gente escuta falar do sertão, eu falo por mim, a gente sempre lembra aquele lado sofrido do sertanejo, mas também um lado bravo, aquele lado de cabra macho, não é? Que também enfrenta as dores, as agruras dos intempéries do tempo e sobrevive. Mas além disso, em tempos modernos, em pleno 2022, nós temos também as novidades que tanto nos agrada. E hoje vocês estão aqui para falar sobre projetos, sobre startups, essa história de inovação e sertão. De onde partiu e por quê, Denison? Então, Gelson, usando o exemplo do Timóteo, né? Timóteo é um exemplo máximo de inovação. Eu digo, todo nordestino, principalmente sertanejo, tem vocação no sangue, porque para enfrentar as dificuldades do sertão, você precisa inovar, precisa se virar, né? Sem dúvida. E no armengue que a gente precisa fazer para lidar com a vida, a gente precisa inovar. Então, começou, eu sou cientista de formação, atuo como cientista, desenvolvo pesquisa aí para a área de petróleo. Muito bom. E aí começou numa tese de doutorado de uma aluna minha, que também é sertaneja, mas não é sergipana, é baiana. Boa. Que ela pegou aquela bucha vegetal que a gente usa para tomar banho em casa, aquela bucha que dá em terreno baldio. Sim, que o nome científico é bem estranho, lufa cilíndrica é o nome científico. Lufa cilíndrica, eu conhecia como bucha vegetal. A gente deu uma modificada na superfície daquela bucha para fazer com que ela chegasse no mar, no rio, em qualquer reservatório de água contaminada com óleo e conseguisse descontaminar essa água. E aí a gente agrega valor na bucha. Sim. A gente aumenta a bucha, gera receita para o produtor, para o pequeno produtor, o agricultor familiar, que pode ganhar dinheiro produzindo essa bucha para nos fornecer, e faz com que o nosso cliente ele pegue a água contaminada que ele gera e possa reutilizar no processo. A água, a gente que é sertanejo sabe muito disso, né? A água é um recurso escasso. Sim. E cada vez está ficando mais escassa por causa dos processos aí que a gente acaba poluindo. A gente viu aquele caso do acidente que derramou óleo nas praias aqui no Nordeste inteiro. Sim. E aí o nosso produto nasceu para isso. Era voltado justamente para a remediação do derramamento de petróleo. Só que a gente postou um vídeo bem tosco no YouTube e acabou que duas multinacionais viram esse vídeo, se interessaram pela nossa ideia. Eles precisam de uma solução para descontaminar a água oleosa que eles geram. E aí a ideia cresceu, tudo começou. Inclusive a terceira sócia é daqui de Maceió. Também cientista. Trabalha lá em Aracaju comigo. Boa. Para vocês terem uma ideia, gente, tanto o Denison ele é doutor em engenharia de processo, né, uma área que não é tão comum se ver, mas de grande importância. E Fábio Henrique da gestão financeira. Eu acho que vocês fizeram até uma combinação legal, né? Exato. Tem que ter alguém para tomar conta dessas finanças, né? Exatamente. E aí, Fábio, do teu papel e como tudo começou, a tua entrada, a chegada sua nesse processo, como se deu? Então, Jailson, na verdade eu sempre trabalhei com empresa, sempre tive empresa, sempre empreendi. E aí eu conheci o Denison, através de amigo, e ele disse, cara, eu tô com um projeto bacana, tô com uma startup e eu preciso de alguém para me ajudar a fazer com que ela saia do âmbito acadêmico e vire de fato um produto, e vá de fato para o mercado. E aí foi onde eu entrei
né, ajudando ele a captar mais recursos para viabilizar a produção e o MVP, que é o protótipo do produto dele. E onde eu entrei também para ajudar a levar o produto de fato ao mercado, a entender qual o caminho, como a gente poderia chegar lá. E nisso, a dupla sertaneja foi surgindo. A Colufa foi o primeiro de alguns projetos que nós temos. O outro projeto é o Hub Xingó de Inovação. Tá, para clarear um pouquinho para a nossa audiência, a nossa mente, eu vou fazer aqui a linha do tempo, né? O Marco Zero, ao que me parece, é exatamente a ideia do Denison na questão Aqualuf, né? Mas a base onde vocês atuam com isso, a startup é pesquisa de várias outras situações, não é isso? Startup é você, resumindo, é você pegar uma solução que você possa replicar com investimento baixo para resolver a dor de alguém. Tem alguém que precisando daquela solução, então casa uma coisa com a outra. Né? Perfeito. Só que não foi só a Aqualuf. Vocês tinham um terreno, né, propício para se fazer pesquisa e encontrar soluções para alguns tipos de dores. E no caso, uma delas, e a que está sendo levantada a bandeira, é exatamente a Aqualuf. Isso, que é o nosso maior case de sucesso, porque acabou devido à demanda, né, a questão da água, a agenda climática aí até 2030 da ONU, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o bom uso da água, o uso inteligente da água. Tem muita água que a gente joga fora, pouca gente sabe, mas, por exemplo, uma calça jeans comum, para você produzir uma calça jeans lavada, você gasta 100 litros de água. E você suja aquela água é contaminada, e quem sujou aquela água, o produtor da calça jeans, vai ter que dar um jeito para aquela água. E acontece muito de ninguém dar um jeito, encaminha para o mar, e aí fica, né? A gente consegue ver aí nos noticiários, nos documentários, nos programas de TV, falando muito sobre isso. Só que como está vendo que isso está gerando problema, e esse problema está aumentando, então, em tudo que a gente gera, na nova economia que se chama, então, tudo que a gente produz gera algum resíduo. Esse resíduo vai dar problema para alguém em algum momento. Então, hoje, o que é que está se fazendo? Se você gerou resíduo, se você ganhou dinheiro gerando aquele resíduo, você é responsável por dar uma solução para aquele resíduo também. Então, toda empresa, e isso reduz seu custo. Toda empresa que gera resíduo, água contaminada, tem a responsabilidade de descontaminar essa água e de entregar essa água de volta para a população, ou então de reutilizar. Esse é o propósito. Esse é o propósito, uma maneira inteligente de fazer isso. Então, a Aqualufa seguiu nesse caminho e acabou chamando muita atenção. É um case de sucesso que a gente foi aprovado no programa Centelha, que é um programa espalhado no país para captar a ideia que está dentro da universidade, que tem um bloqueio ainda gigante para a ideia sair da universidade e se transformar em negócio. Acontece muito nas universidades americanas, canadenses, na Europa, até na China. É mais fácil para você transformar. No Brasil ainda não é. Então não é. Nesse programa que está na segunda edição esse ano, inclusive, tem aqui em Alagoas também, inclusive. Eu conheci, inclusive, o andamento desse programa do Centelha, até Eduardo Seton, que é um dos professores da universidade, ele atua com isso aí. Mas, Denison, eu fiquei curioso, e antes da gente prosseguir, eu queria conhecer um pouquinho da história de vocês dois, né? De forma resumida, mas me chama a atenção. Tu é um cara muito jovem, né? Eu não vou nem... Precoce. Precoce, né? O Fábio Henrique também. E como é que tudo começou? Porque você fez o doutorado e tal, assim, tu é natural mesmo de Canindé? Nascido e criado em Canindé. Quando a cidade estava mudando de lugar lá da beira do rio para cima, eu estava nascendo, inclusive, precisei nascer naquela coisa, né? Sou nascido em Canindé, mas para nascer minha mãe precisou ir em Paulo Afonso, porque era o hospital que tinha na época. Então eu fui só nascer e voltei para Canindé. Sou canindéense, nascido e criado. Canindéense. Isso. E aí fui para Aracaju, caí de paraquedas na engenharia de petróleo, que era uma área que eu nunca tinha visto, e coincidiu, me apaixonei na área, e entrei muito novo. E aí não existia o curso de engenharia de petróleo ainda, era só tecnologia em petróleo e gás. Inclusive não era na universidade pública ainda, e eu fui bolsista da universidade, e aí segui direto. Me apaixonei pela área de engenharia de petróleo. Naquela época, todo mundo falava que quem entrasse em petróleo ia ficar rico. Era o bom, você lembra? Exato. E tal. Eu conheci, inclusive, um engenheiro de petróleo, que ele é venezuelano, está aqui em Maceió. Ele namora com uma pessoa que a gente conhece, e terminou que a gente foi tomar um vinho e tal, e ele fala... Contando a história do caramba. Ele passa 21 dias naquelas plataformas. Isso. Era meu sonho, ser gerente daquela plataforma, mas acabei indo pro laboratório. Aí comecei na pesquisa, na graduação. Certo. Fui direto pro mestrado, também voltado para desenvolvimento de tecnologia pro pré-sal. Aí fui pro doutorado também direto.
Passei um tempo fora para aprender coisa com a galera lá de fora, lá no Canadá por 1 ano. Voltei e precocemente, com 26 anos, eu defendi minha tese e me tornei doutor. Então, Massa, por isso que lógico. Tem alguns anos aí, mas porque eu entrei muito novo na faculdade, o curso foi rápido e consegui chegar no doutorado lá 26 anos. 26 anos. Deve ter vivido os 6, porque os 20 são para estudar. Exatamente, e vai ser isso mesmo. E o Fábio Henrique, o que foi que tu fez na vida para chegar nessa história de gestão financeira e tal? Então, Tu tem cara de mais velho que de mais velho. Desgastado comigo. Desgastado. Ó, por incrível que pareça, é só a cara. A natureza não te ajudou, não. Ô, Jair, você tá me deixando triste. Tô brincando, pô. Diz que o cara tem cara de rico, agora tem cara de velho, tá foda. Então, mas brincadeira. Eu sou 10 anos mais novo que o Denison. É nada. Revelado aqui, pô. Rapaz, essa galera do sertão tá virada mesmo. Tudo novinho assim, tudo estudioso. Tem uma plateia ali, tem um outro também. É sertanejo também, aquela da plateia? Sertanejo. Rapaz, Nosso head de marketing ali, Igor Bruno. Muito bem, eles andam aqui bem acompanhados. A estrutura é boa, né? Então, cara, e você? O estudo você começou e foi fazer aqui esse curso, por quê? A que se deve? Então, eu desde cedo sempre empreendi. Meu pai sempre teve empresa. Hoje ele não tá mais aqui entre nós, mas sempre trabalhei com ele, sempre ajudei ele no que ele fez. Já teve fábrica de sandália. Tá. Enricou, quebrou, depois começou outro negócio, enricou, quebrou, depois começou outro negócio. É dos meus. E aí nesse último negócio dele, agora há pouco, eu já estava mais velho, já tinha 16 anos, comecei junto com ele. Trabalhei 2 anos como estagiário no Fórum Eleitoral, onde eu aprendi a ter uma boa dicção, aprendi a falar melhor, que eu era muito tímido. Boa. E aí comecei a trabalhar com meu pai no ramo de vendas. Ele trabalhou 18 anos como representante, trabalhou na Martins, na Embrasil, em várias empresas, e eu fui trabalhar com ele. E aí eu consegui alavancar o negócio, a gente saiu de 1 carro para 5, 6 carros, começamos a trabalhar na área de representação comercial voltada para o varejo, para supermercados. E aí a gente, em 2 anos, conseguimos ter uma carteira de clientes com mais de 600 clientes assíduos, clientes cadastrados. E aí começamos a ter um faturamento bacana, começamos a crescer o negócio, massa. Nisso, eu conheci o Denison, e aí ele me fez a proposta, como eu disse anteriormente. E aí casou. Saí do ensino médio, comecei o curso de gestão financeira na PUC Minas, estou terminando agora. E casou muito bem com o que eu faço, com o que eu já fazia, com o que eu faço na Aqualufa e no Hub Xingó. E aí, essa parte financeira, essa parte de fundraising, captação de recursos, é o que eu sei fazer. Boa. Né? E aí, no decorrer, a gente vai falando mais sobre muito isso. Bom. Agora eu já tenho aqui a ficha dos dois. Ficha aqui, criminal. A ficha criminal dos dois, né? Parabéns, cara. Realmente, assim, essa pegada é o que eu digo sempre. O trabalho e o estudo e o trabalho é o que dignifica, é o que prepara, é aquilo que encaminha, aquilo que inspira. E isso está disponível a todas as pessoas que assim querem seguir. Tá aí. A ideia de que o sertão é sofrido, então tal lugar é sofrido e não pode e não consegue, não é bem assim. Quando se quer, quando se luta, quando se busca, de fato se consegue. Estamos aqui 2 exemplos que poderiam estar escorados na ideia de que o sertão, ó terra, ó céus, né? E meu Deus, e lá vai. Mas não. O espaço é para todos. Então, cara, parabéns aí por essa iniciativa de vocês de querer estudar. Mas aí vocês tiveram terreno, agora vamos começar a falar um pouco do projeto que é a Vedete, que é a cereja do bolo, né? Que é a Aqualufa. O que é de fato a Aqualufa? Começa pelo nome, por que a Aqualufa? Então, Lufa é o nome científico da bucha e quem é cientista tem muito aquela pegada de vou trazer, que a gente chama de easter egg, né? Cientista geralmente é um sujeito assim... O Denison tem muito desses toquezinhos assim, sabe? Né? É cientista, porra. Cientista... Rapaz, eu vou dizer que cientista era meio doido. Tem que ser. Conversa dele, foi não, né? Tem que ser. Doutor Estranho. Até que tu não tem cara de doido, não. Tem não, né? Não, tem as aparências em Quem conhece sabe aí. Né? E aí, seguiu assim, né? Da Aqualufa, a lufa da bucha, e Aqua, que vem do latim, o que inspirou, na verdade, foi o Aquaman, né? Que protege todos os reinos das águas e tudo mais. E aí, eu e minhas sócias, nós somos fãs de todos os personagens aí. Sim. Da Marvel, e a gente pegou, Aqualufa, casou certinho, top. Lufa resolve questão de contaminação de água, vai diminuir o uso burro da água, então colou a Aqualufa. Top. Nosso head de marketing fez uma logomarca também que casa muito e acabou gerando esse impacto. Aí foi aprovado no Catalisa também, que é um programa aí que o Sebrae, junto com o governo federal, lançou para quebrar essa barreira e fazer com que cientista vire empresário, que as ideias que estão na prateleira tem muita ideia, muita patente, ideia boa, né, velho? Que o cientista faz, o cientista sabe criar.
e fica com medo de empreender, porque empreender é risco, né? É risco. E aí coloca Tem que lá... achar um Fábio Henrique na estrada. Exato, por isso que eu fui atrás dele. Aí, o vendedor. O vendedor, Eu vou querer ser sócio de vocês dois, tem como? Tem. Vamos conversar. Não, tem não, tem que conversar. Meu bad cop aí, pra negociar. Mas vamos conversar mesmo. Vamos conversar. Eu tenho uns projetos bons aí. Sério? Também. Massa. Tenho. Massa. Agora eu preciso dessa validação dessa Então, análise esse e brilho tal. todo na careca são ideias, né? Exatamente. Tá fervendo aqui, tá fervendo. E aí chamou a atenção, tipo, hoje a gente está sendo acelerado pelo Banritec, que é o programa de aceleração do Banco do Rio Grande do Sul. Nós somos a única empresa no eixo Norte, Nordeste, Centro-Oeste que está lá no Rio Grande do Sul aprendendo com a galera. Que é muito diferente e isso é uma parada bacana para falar para a galera aqui. De Alagoas, Pernambuco, Sergipe, da Bahia. Porque, infelizmente, a gente demorou muito. Pernambuco ainda está à frente. O Porto Digital é um exemplo. Lá em Recife, já está em Caruaru. Nesse lance de inovar. Já é exemplo, tem mais de 200 empresas lá gerando valor, lá em Pernambuco. Mas aqui, a gente ficou um pouco atrás. Quando a gente vai lá para o Sudeste, para o Rio Grande do Sul, por exemplo, cada micro-região do Rio Grande do Sul tem um polo tecnológico, tem um hub de inovação rodando, tem incentivo, tanto privado quanto público, e a gente está aprendendo com eles lá. Então, nós somos os únicos lá, e isso chamou a atenção até, justamente por causa desse lance da inovação e tudo mais, a gente acabou sendo convidado para apresentar a nossa empresa na COP21. Foi a conferência do clima que aconteceu em Copenhague. Certo. Mas aí, infelizmente, o Brasil não mandou delegação, e se a delegação do Ministério não foi, obviamente, a nossa empresa não ia, né? Até porque Entendi. cobrir os custos até Copenhague, para quem é startup, de começo assim, é pesado. É pesado. Aí a gente não foi, mas gerou um impacto. Tem um mês que a gente foi no Fórum Encadear, que é um sistema muito bacana que o Sebrae promove nacionalmente e que a gente não tem conhecimento. Que é justamente para encadear pequenos negócios pequenos mesmo, mas com grande potencial, com a galera gigante, com a galera que já é corporação, que está tentando inovar também para se adequar a essa nova economia e que precisa de gente que faça isso rápido. Quando você cresce muito, né, tudo que cresce muito é difícil de gerir. Porque para você mudar algo que é grande, para você tirar do lugar algo que é grande, é pesado, é demorado. Né? Uma manobra de um transatlântico não é fácil. Não é uma manobra de uma canoa. Já de uma canoazinha com ali você aí consegue diferente, fazer. é diferente. Mas me chamou a atenção a fala sua do Banco do Rio Grande do Sul. Considerando que isso se fala muito numa discriminação, nós nordestinos, né? E isso obviamente que não tem nada a ver. A inteligência, ela não tem lugar, não tem. Você vai. Mas ainda até a gente mesmo, né, termina aqui achando que não é possível, que não dá e tal. Como é que vocês chegaram, como é que vocês foram alçados aos olhos no caso aí do Banco do Rio Grande do Sul? Quem enxergou a oportunidade foi meu CFO aqui, que mapeia justamente essas oportunidades para trazer recurso para a startup crescer, né? Certo. Ele enxergou essa oportunidade, teve um processo seletivo, a gente se inscreveu, botou a nossa ideia lá como ela é, e fomos selecionados e estamos aprendendo muito com eles. E é algo bacana porque, tipo, nós fomos até lá para conhecer a galera, conhecer o espaço. Eles estão junto com a PUC do Rio Grande do Sul, Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico da Universidade, junto com o banco. E a galera nos acolheu muito bem, agradeceu por a gente ter enfrentado essa distância toda. Sim. Nos ajuda muito, tem muita abertura. E eles fizeram vários contatos para a gente, porque tem muita necessidade que a gente tinha, que obviamente startup está começando, precisa aprender muita coisa, até de definir qual o valor do seu negócio. Porque, por exemplo, a gente teve uma Venture Capital que se interessou, viu o potencial e se interessou e queria negociar. Só que tem uma fase que a gente chama de valuation, quer dizer o quanto o seu negócio vale. E aí quem calcula geralmente é o dono da empresa. Só que o dono da empresa vai colocar sempre com os olhos do dono da empresa, né? Quem engorda o gado é o dono do gado. E aí tem mecanismos para fazer isso. E existem profissionais que fazem isso. Porque se a gente vai vender 10% da nossa empresa, a gente tem que dizer quanto é no total para negociar 10%. Então a gente não negociou naquele momento porque a gente não sabia quanto valia. Esse processo de aceleração nos ajudou a definir, nosso negócio tem o potencial de gerar tanto de faturamento por ano, então ele vale tanto. Se a gente for vender 20% dele, a gente tem que vender por tanto. E o potencial de crescimento é esse. Então eles estão nos ajudando muito nisso. E Jailson, interessante também, quando nós fomos lá no Rio Grande do Sul, no Surf Summit, que foi o evento, a galera olhava pra gente e falava: vocês são de onde? Sotaque diferente e tal. Oxente. A gente é de Sergipe, de uma cidade chamada Canindé, interior de Sergipe. Os caras olhavam: cara, o cara de Canindé, de Sergipe, interior, os caras estão desenvolvendo essa tecnologia aqui de ponta.
Era uma parada assim, né? E aí, nesse sentido, a gente ficou meio que muito feliz, porque nós estamos em Canindé, no interior, desenvolvendo tecnologia de ponta, somos uma exceção. Mas, em contrapartida, nós ficamos muito tristes, porque não tinha mais nada que nos apoiasse, não tinha uma rede que fizesse com que nós pudéssemos alavancar a nossa ideia. E a gente era a exceção. E isso não está certo, a gente tem que fazer com que esses exemplos chegassem a mais pessoas, né? Foi aí que surgiu o nosso outro projeto, que é o Hub Xingó de Inovação. Pronto, mas eu quero ouvir ainda de você, inclusive, especialmente de você, essa ideia, você fez escavacando aí para chegar e ser olhado de que modo, assim? Você que você está falando do Banrisul? Do Banrisul. Então, uma das minhas funções na Aqualufa, na empresa, é captar, mapear esses editais, essas oportunidades. Até eu entendi. Pronto. A partir desse mapeamento, eu vou estruturar os textos, os projetos, vou redigir conforme o edital pede. Essa é a minha função. O Denison diz, Fábio, a nossa empresa é isso. Aí eu tenho que criar um edital isso. Lá no Banrisul. Isso. Um edital de âmbito nacional. De âmbito nacional. Isso. Aí você chegou, foi lá e se credenciou. Sim, eu disse, bicho, tem esse edital aqui, mas é âmbito nacional, a gente tá aqui longe pra caraca do Rio Grande do Sul. Ele, não, vamos submeter. Submeti o texto, escrevi junto com o Denison e a equipe. Fizemos o vídeo, um pitch mais bem elaborado do que o primeiro. Boa. E nisso a gente conseguiu essa visibilidade e conseguimos ser aprovados, até com uma classificação bacana nessa aceleração. Agora eu entendi. Entendeu? E nessa aceleração a gente adquiriu muitos conhecimentos, como o do valuation, como o de fundraising, que é outro tipo de captação, e entre outros, que a gente não teria como aprender aqui na nossa região, porque não tem essa rede, não tem esse ecossistema de inovação formado. Caramba. Por isso a importância e por isso esse potencial. Mas está aí o exemplo de que não existe o impossível quando você tem na mão algo e você vai tentar transformar e acreditar. Porque você podia ter dito como é âmbito nacional, a gente está aqui no Canindé e tal, não foi lá, escreveu, fez o que devia fazer. Faz o que deve ser feito, que as coisas funcionam. É assim? Sim. Feito é melhor que perfeito. Melhor do que perfeito, né? Agora, eu fiquei curioso numa situação. Vocês estão ali à beira do rio, né? E próximo de Alagoas e são de Sergipe. Curiosidade, o apoio. A situação de vocês está mais inclinada para o apoio de Alagoas ou do próprio Sergipe, considerando que vocês são sergipanos? Isso é uma coisa boa de se comentar, Gelson. Um ponto, primeiro, é que eu costumo dizer, e muita gente lá, quem nasce em Xingó não nasce em estado nenhum, porque todo mundo ali vive parte da vida em cada uma da cidade. Por exemplo, minha namorada é de Piranhas, é de Alagoas, então eu tô lá sempre. Imagina teus filhos, né? Exato. Meu irmão papai é sergipano, eu sou alagoano. E eu sou o quê? Meu irmão é piranhense. A gente ia fazer compras, por exemplo, de alguns itens em Paulo Afonso, que é na Bahia. Tem coisa para passear, por exemplo, Petrolândia. Então, quem vive ali na região de Xingó é meio que uma região à parte onde os 4 estados se integram. Isso mesmo, Paulo Afonso, Bahia. Isso. E a gente tem, infelizmente, Sergipe, aqui a gente já tem um exemplo bacana, bem bacana aqui no ecossistema de Maceió, o Sururu Vale, tem uma estrutura já bem montada, que a galera foi vendo a oportunidade e foi indo atrás. Sergipe ainda está muito atrás, infelizmente, nesse sentido. Tem um ecossistema em Aracaju, só que nada chegava no sertão. Nada de informação. Tem boas ideias e a gente provou que existem boas ideias. É porque tu fez faculdade, tu estudou na Universidade de Sergipe. Na capital. Eu estudei na Universidade Tiradentes e na Universidade Federal de Sergipe. Tá. Só que, infelizmente, o que acontece na capital não chega no sertão, e Canindé é a cidade mais distante. Não chega. Entendi. E aí eu via que tinha muita ideia bacana, de colegas meus, inclusive, que morriam na praia. Porque as informações, quando as informações chegavam, já era muito tarde e não havia orientação. Então, por ter visto esse caminho da Aqualufa, como foi que deu certo, qual era o caminho a seguir, então a gente começou a buscar, e esse é um princípio de quem trabalha com startup. Se você está num lugar onde não existe ecossistema, é igual na biologia comum. Se você é uma espécie e você não tem ali outras espécies para interagir, não tem a planta para comer, você ou morre ou cresce com muita dificuldade. Então, para que uma startup consiga se desenvolver bem, é necessário que exista um ecossistema. Universidade que vai te ajudar a fazer análises que você não vai comprar um equipamento para fazer. Você precisa de apoio, por exemplo, de órgãos como o Sebrae. Você precisa desenvolver know-how, algumas habilidades para a sua startup, que você em si, se você for parar para desenvolver numa pessoa, você vai gastar muito tempo e muito dinheiro. Então é necessário que tenha um apoio de tudo isso. Com certeza. Eu fiquei até curioso. Vocês dois, né, no caso,
é um exemplo para ser analisado e seguido, porque a tendência é que vocês não voltassem para Canindé, ou não estivessem em Canindé, vocês ficassem ou aqui em Maceió, ou em Sergipe, e muitos partem para São Paulo. Isso é uma coisa bacana, já. A gente recebeu 3 convites. Isso, aí a minha pergunta é essa, o que te segurou, e obviamente, como um ponto fora da curva, é um diferencial, em ficar em Canindé, ficar no Xingó, ficar nesse meio aí. O que te segurou? Luiz Gonzaga tem aquele ditado, né, que quem é sertanejo, né, sempre volta para casa. E eu sempre tive isso comigo, porque teve muito amigo meu, meio que eu sou um caso de uma pirâmide de gente que era para ter seguido o mesmo caminho, que tinha maior capacidade que eu, só que as oportunidades para eles não apareceram. Para mim apareceram, e meus pais conseguiram, com tanto esforço, permitir que eu aproveitasse essas oportunidades, sem saber como você dizia, vá, que a gente vai dar um jeito. Meu pai é barrageiro, rodava de 3 começou na Barra Xingó e depois seguiu trabalhando fora. Só que tinha gente que era melhor do que eu, de fato, na sala de aula, só que não tinha capacidade. Então, meio que se alguém não ficar para ajudar a desenvolver, nunca vai desenvolver, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem. A gente recebeu 3 convites lá no Rio Grande do Sul, desses polos tecnológicos, para levar a Colufa para lá. Que eles têm, inclusive, laboratório de águas, para testar tudo. E falaram, não, a gente cobra os custos para vocês virem para cá, vocês sediam aqui no nosso parque tecnológico, fazem os testes todos aqui e, obviamente, a mídia positiva, todo o impacto positivo iria para o estado do Rio Grande do Sul. E estava com a estrutura toda montada. Só que aí o que é bacana, e isso que é massa quando você chega no ecossistema e começa a criar esse ecossistema, que começou com a Colufa, que veio para Canindé. E aí da Colufa hoje, orbitando o nosso hub, que está iniciando aí, tem poucos meses, a gente já tem 15 empresas. Já tem empresa que foi aprovada no Startup Nordeste Pernambuco, com nível de concorrência que é o Pernambuco, no Centelha Alagoas, está disputando Centelha Bahia, Startup Nordeste Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas. Então, são ideias de impacto. E a mídia positiva, irmão, agora quem vai puxar a brasa passadinha daqui sou eu. Exatamente, a oportunidade exatamente, nada de Rio Grande do Sul. Um abraço, irmãozinho, fica aí, mas assim, os caras são daqui, até Sergipe, viu, que eu gosto de Sergipe, um estado maravilhoso, gosto de Aracaju, mas os caras estão agora, vão puxar para aqui, e o TheCast vai dar todo apoio e vocês vão lançar outros projetos de vocês aqui. Agradecemos muito, viremos. Nós estamos, o TheCast está indo, inclusive, para o Centro de Inovação Tecnológico Jaraguá. aqui, em Jaraguá, no Polo Tecnológico. Hoje eu estive lá na reunião, estamos estruturando a nossa sala. E uma das motivações é exatamente essa, a motivação de incentivar a tecnologia, de estar inserido, entendeu? Eu tenho essa admiração, obviamente que eu não tenho a mesma pegada jovem, né? Mas do apoio, do reconhecimento, de saber que o caminho é esse, de saber que tem muita coisa nova aí que a gente sequer descobriu, muita coisa que ao ser descoberto vai dar super certo, vai transformar. Eu sou fã do desconhecido que pode se tornar conhecido. Então aquilo que eu nem sequer sei que existe, mas eu sei que pode ser descoberto. E aí tem vocês, essa geração aí, não geral, porque muitos não estão interessados tanto, né? Com todo respeito aos TikToks, mas, né? Eu não sei se vocês fazem dancinha também. Você vai ser cancelado, pô. Cuidado. O Denison faz dancinha. Não, eu sou TikTok também, pô. Então, o Denison faz dancinha também? Faz. Rebola e tudo. Tá, que massa, velho. Então, fechou. Quando terminar aqui, o nosso Lucas aqui faz dancinha também no TikTok. Lucas. Eu também. Gravar uma trend, Lucas, depois. O nosso Igor também. Pronto. Só eu que sou mais tímido. É nada. Pronto, eu sou um coroa de 50, mas ainda danço no TikTok também. Cara, mas é arretado mesmo. Então, assim, essa coisa do desconhecido, da pesquisa, da busca é muito legal. E aí vocês hoje... Aí outra curiosidade, você estava falando sobre exatamente esse reconhecimento, né, por estarem ali, em matéria de tecnologia, ou melhor, de frutos desses estudos, dessas pesquisas. Falando sério, se inclina mais para os resultados serem descobertos aqui no caso Alagoas, porque vocês também estão com a fábrica de inovação no município alagoano. Isso. É o caso? Então, a questão da pesquisa, do desenvolvimento, entra a Colufa, que está lá em Sergipe e também está sediada em Pernambuco. A gente tem um CNPJ da Colufa em Pernambuco também. A gente está com parceria lá, com o Sebrae, com o ecossistema de lá, para desenvolver lá também. Então, essa teia. A gente está em Sergipe, mas está conectado em Pernambuco, está conectado em Alagoas, a gente tem essa teia. Boa. E a fábrica de inovações é um exemplo, um resultado dessa teia, desse ecossistema.
É um projeto que a gente desenvolve no município de Piranhas, voltado para a inovação, voltado principalmente para a disseminação dessas tecnologias e dessa inovação aonde precisa chegar, que é na ponta da rama. Né, Denison? Isso é uma coisa bacana, já de frisar, porque tem estrutura. A Colufa que está dentro de um Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Começou lá, que a gente chama de spin-off na linguagem do startup. Que saiu da academia. Que é de Sergipe. Que é de Sergipe. Perfeito. Só que tem empresas que não são de Sergipe que estão no Hub Xingó. A gente tem empresa que desenvolve aplicativo para acompanhar a gestação, para telemedicina. A gente tem empresa voltada para o turismo, que são de Alagoas e estão lá no Hub Xingó. São do município de Piranhas, inclusive. A gente tem empresa de Canindé, que usa um produto para tornar a água de Barreiro potável. Que é uma ideia incrível. Incrível a ideia. Quando você vê a imagem da água assim, barrenta, que não dá para tomar, e da água tratada, você só joga lá e ele meio que faz com que tudo se una, filtrou. Que é um resultado, um case de sucesso da gente. Que vem da escola estadual. Isso, de uma escola estadual, e que nós fizemos testes em laboratórios da DESO e conseguimos a potabilidade da água. Inclusive foi contemplado agora, conseguimos captar um recurso para viabilizar essa ideia. Inclusive um abraço pro pessoal da ideia aí, professor Alex aí, pessoal. Tem filme de cicatrização. Sim. E vai ser executado esse recurso, ou melhor, implantação em Alagoas ou lá em Canindé mesmo? Pronto, ótima pergunta. Vou utilizar o exemplo da Ascendra, que é esse da purificação de Barreiro. Nós conseguimos captar o recurso em Pernambuco. Abrimos o CNPJ lá, já temos a empresa constituída. Para a execução, a gente vai fazer no território do Xingó, que contempla Petrolândia, Pernambuco, Piranhas, Alagoas, Canindé e Paulo Afonso. É todo o território. Nós iremos utilizar o protótipo do produto, fazer os testes nas localidades desses municípios, e aí é a questão do estudo de mercado. Onde a gente tiver uma melhor aceitação, a gente vai adentrar. Perfeito, entendeu? Perfeito. E o Denison falou, a gente também tem startup em Petrolândia, que também já foi contemplada com recurso, já está rodando, que é a Riviere, que faz um melhor manejo dos recursos hídricos, é um kit de automação bem bacana. Temos startups conosco lá no Hub Xingó, de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Tem ideias em Paulo Afonso. Então, é essa teia. Essa conexão que a gente busca. Isso é coisa. Mas sua pergunta é muito interessante. A oportunidade meio que não tem fronteiras, porque, por exemplo, quando a gente vai lá no celular, você tem na sua cabeça quantos aplicativos você tem baixado aí, quantos você usa, quantos você não usa. Não tem, né? Não tem. Então, isso é uma oportunidade, por exemplo, a Microsoft ela prevê que até 2030 a gente vai criar 500 milhões de aplicativos, que é o número total que a gente já criou até hoje. Por exemplo, tem dessas startups alagoanas, 3 delas são aplicativos. Uma para turismo, 2 para a área da saúde. E aplicativos que têm um potencial de impacto imenso. Inclusive, um dos criadores, que é mestre na parte de inteligência artificial, está aqui em Maceió temporariamente. Mas não perde aquela raiz lá em Piranhas. Perfeito. E tudo isso, as consequências da Colufa, do Hub Xingó Impacto, foi o que despertou esse interesse de fazer com que esse movimento de inovação chegasse em Piranhas. A gente tem um exemplo muito bom em Alagoas, que é o município de Pilar. O município de Pilar tem uma estrutura de inovação, a gente participou até na tracto do desafio deles, a gente acompanhou. Ideias muito bacanas. Top. Gravei com o Renato aqui. Sim. E o cara realmente... Nós não conhecemos, mas admiramos e acompanhamos de longe o trabalho que eles fazem. E a inspiração. Gravei com ele aqui e ele, inclusive, fez podcast aqui. É um cara realmente muito diferenciado. E aí lá em Piranhas nos convidaram, porque existia a estrutura da fábrica de inovações municipal. Já estava previsto, só que ainda não tinha encontrado alguém para tocar. E já existiam ideias também que não tinha ninguém para tocar. Então, qual foi a sacada lá da gestão de Piranhas? A gestão de Thiago Freitas lá. De trazer inovações para gestão pública, que tem muito entrave que não acontece na gestão, que é igual a uma grande corporação. Para você fazer uma alteração, é igual a manobra de navio. Você não consegue, porque é muito engessado, tudo engessado. Com certeza, eu conheço muito bem, eu fui secretário de administração. Sabe muito então bem. Então você conhece, tem know-how, sabe como funciona o sistema. Conheço como é que funciona esse trâmite. Assim, os pontos que travam são bem maiores do que os que não travam, infelizmente. Sim. O que não poderia ser, principalmente para essa questão aí das soluções. Sim. Né? Porque é simples. O cidadão só quer usar o serviço com qualidade. Exatamente. E um dos projetos muito interessantes, que para mim particularmente o mais interessante que a gente faz lá na fábrica de inovações, é o papo de inovação. A gente leva esse papo, parecido com isso aqui que a gente faz, para as escolas da rede municipal e estadual. Aí você imagina um adolescente... participar de um desses. Está convidado, está feito convite. Perfeito. Imagina um adolescente que mora no município de Entre Montes, um povoado da região rural.
E aí esse cara nunca teve contato com tecnologia, nunca teve contato com inovação, e ele vai para a escola e chegam a dupla sertaneja, o trio sertanejo, que ele também vai lá com a gente, e começa a falar de tecnologia. Caramba. E apresenta para essa criança... Exatamente. Planta essa semente, apresenta para essa criança um leque de opções, um panorama que ele não imaginaria, que ele não sabia que ia ter. Na questão da área de programação, na área de TI, na área de inovação, de pesquisa. Então, esse primeiro contato, essa semente, como você muito bem colocou, é muito importante. Demais. E é uma coisa tão simples de se fazer, né? Por isso que eu acho esse o projeto mais interessante que a gente faz. Muito bom, cara. Aí eu faço uma pergunta curiosa. A Aqualufa também pensa ou já tem no meio a questão da dessalinização? Isso tem no plano de vocês, porque hoje é um dos itens, né? Quando você fala de poços, muitos vêm numa qualidade. Sim. Se fala nisso, então se pesquisa. A gente se pesquisa não é ainda do nosso portfólio de produtos, porque chegaram, como eu falei, a nossa ideia inicial não era descontaminar a água de processo industrial. Era derramamento de petróleo em qualquer lugar que acontecesse. Tá. E a gente teve que mudar, que a gente chama pivotar, fazer essa manobra rápida. Sim, gravei aqui, Pivotando 2022. Bom, massa. É libertador, pivotar já é pra vocês. Isso aqui não vai dar certo, eu simplesmente vou mudar. Lógico. Isso aqui é o que vai me dar resultado, eu vou atrás. O que não pode é parar. Exato. Travar e desistir. E a gente pivotou para essas soluções dessa galera de processo industrial. Apreciador de cerveja, você já me falou aqui em off, nós somos, para você ter uma ideia, aquela latinha que a gente consome e recicla, que é produzida por um dos nossos clientes aí que estão esperando, na planta na menor planta da produtora daquela latinha no país, que é a planta que está em Sergipe, eles gastam 240 mil litros por dia só para lavar aquela latinha, a latinha nova, 240 mil litros que estão sendo descartados depois de tratado, mas um processo bem antiquado de tratamento. Imagina, a planta menor, 240 mil litros que a gente pode economizar e voltar para o processo. Só que isso dá trabalho. Essa foi a solução que fez a gente pivotar. Aí já chegou no Fórum KDA, chegou um usineiro. E aí, para a galera que é de Alagoas, a usina tá aqui no sangue de vocês. É verdade. E tem um dos resíduos de toxicidade elevadíssima, que é a vinhaça, que vem ali do resíduo da fermentação. E muita gente fede pra caramba, porque a carga orgânica é imensa, tem um potencial tóxico também imenso, e todo mundo tenta buscar solução para isso. É uma solução, obviamente, que dê dinheiro pro usineiro, porque ele não quer perder. Isso aí é fato, quem está empreendendo não quer. E aí teve um usineiro de Minas Gerais que chegou pra gente, ele tem até uma startup, um senhorzinho, mas é usineiro, tem uma startup para desenvolver sensores, para melhorar o processo. E ele falou, se vocês conseguirem, porque ele teve uma sacada massa também, ele viu que a gente modificou a superfície e a bucha, quando a gente usa a bucha para tomar banho, ela absorve água, né? Sim. A gente mudou para que ela expulse água, ela não gosta de água, a que a gente produziu, ela gosta de óleo. E aí ele teve a sacada porque óleo, na linguagem da química, é um produto orgânico. E a vinhaça também tem uma carga orgânica, que é o que torna a vinhaça ruim. Sim. Ele falou, eu acho que o produto de vocês pode descontaminar a minha vinhaça. Caramba. Testem em laboratório. E aí, inclusive, quem quiser aí roubar a tecnologia, a gente já está... não precisa se dar esse trabalho, não, que a gente está desenvolvendo. Então, a gente já tem um portfólio aí de um mercado gigante. Para esse mercado de latinhas, para o mercado do produtor de parafuso, que tem o mesmo problema do mercado de latinha, que gera água oleosa, porque precisa lavar o parafuso. É o parafuso reciclável. Então, qualquer parafuso. O parafuso que usou aqui no seu microfone, eles precisam lavar, mesmo não reciclável. Para produzir. Para você cortar, você precisa usar óleo para refrigerar e depois você lava e joga água. O processo produtivo é complexo. Né? E quem não conhece o processo produtivo, comprou o parafuso aqui, mas aqui tem uma carga de água que foi jogada fora, que você não vai poder beber essa água. Caramba. E aí, ainda a gente está nesse caminho de atender esses potenciais clientes, que já é gigante. Então, a gente, startup, a equipe é enxuta. É boa, mas é enxuta. Então, perfeito. A gente ainda não entrou nesse dessalinização. Já chegaram para a gente também, pedindo para a gente produzir ecobarreiras. Nesses rios, tipo o Rio Tietê de São Paulo, muito poluídos. No Rio Grande do Sul acontece isso também. Colocar ecobarreiras, que aí vai absorvendo a carga orgânica, que é essa parte ruim que está na água, e vai segurando o lixo. Falando, é um mercado bom para vocês também, de ecobarreiras, e dá dinheiro. Quem chegou para a gente falou, aqui no meu estado, aqui. E eu consigo estreitar a relação de vocês. Na Europa também é necessária a produção. Então, a gente está focando nesses clientes, que é aquela coisa. Quem se dedica a fazer tudo, acaba não gerando valor de nada. Mas tem colegas, donos de startups, que desenvolvem tecnologias para dessalinização com
N tecnologias distintas. Algumas são muito caras ainda. Então precisa de alguém que pague o preço. Infelizmente, o consumidor lá da ponta, lá do sertão, não vai ter o cacife financeiro para pagar o preço ainda, porque o processo ainda é caro. É preciso baratear a tecnologia. Mas o caminho é startup, para inovar, para tornar esse processo barato, com dinheiro ali para facilitar a tecnologia, como essa água de barreiro da Sendra, por exemplo, que você pode pegar água que não é potável, cheia de barro, você não vai botar para dentro, porque vai, obviamente, dar uma desinteria ali pesada. É uma tecnologia já que você consegue pegar água de barreiro e tornar ela potável. Não era salinizada, mas era barrenta, isso. Então ela... Rapaz, interessante, o que é que eu pensei aqui? Startup não é coisa para Tomé. Não. Não é isso? É porque o Tomé é aquele que só acredita vendo, né? Você tem que acreditar primeiro sem ver. Isso. E é uma missão de vocês, assim, bem interessante, porque você chega com uma ideia, né? A ideia é tal, e começa a vender ali, mas aí, inclusive, quando você fala de investir. Isso. Porque você tem a ideia, ela está ali no plano, atestada, né? Feito toda uma... Mas para ela ganhar volume, para ela escalar, tem que ter investimento. Aí o cara vai dizer assim, peraí, mas eu vou investir de que modo, né? Será que isso vai dar certo mesmo? O cara tem que acreditar. Exato. Aí eu faço a pergunta, como é que vocês apostam tanto e tem esse ânimo, né? Para fazer as pessoas acreditarem. Qual é a fórmula que o Denison faz para fazer as pessoas acreditarem? E no caso do Fábio... O olhinho dele brilha, porque ele é o homem do dinheiro, é quem capta dinheiro. Exatamente. Como é que tu não tem cara de mentiroso, não. Eu sou um cara íntegro. Eu falei só da cara. É isso, pô. É isso que eu tô dizendo, você não tem cara, não. Como é que você faz as pessoas acreditarem sem mentir? Então, na verdade, para contextualizar, o investimento em startup, por si só, é um investimento de alto risco. Tanto é que os fundos, os venture capitals, os investidores no geral, entendem isso. E eles sabem que não é um investimento conservador. Né? A gente tem o fundo Bossa, por exemplo, que é inclusive do Alagoano, do João Kepler, que tem essa possibilidade de você investir no fundo Bossa e você está investindo. Curioso, já procuraram ele? Não, ainda. Eu conheci no Tracto, mas... A gente participou do evento, só que o negócio não estava pronto para mostrar ainda, porque tem esse lance também de investimento. Se você mostrar uma vez e ainda não está pronto, você queima e não tem chance de mostrar. O Denison esteve no Bossa Summit em São Paulo e já teve contato. Enfim, essa maneira da gente fazer com que as pessoas, os investidores, acreditem na ideia é a maneira utilizada no universo das startups. É você apresentar, fazer o pitch, você conhece bem, que é a apresentação da ideia em 3 minutos, fazer um pitch, mostrar dados, mostrar estatística e dizer, nossa ideia é assim, a gente tem o potencial, acredite na gente. E isso a gente está caminhando para cada vez mais fazer melhor. Né? Até agora nós conseguimos captar recursos através de editais de fundo perdido, editais não reembolsáveis, que de certa forma você tem que convencer a banca a acreditar que a sua ideia tem potencial maior do que as outras, que a sua ideia é melhor em detrimento das outras concorrentes. Então isso a Colufa é um desafio, né? É um desafio, mas a Colufa por si só já conseguiu captar 270 mil até o momento. E o Hub no geral conseguiu captar 660 mil reais até agora, nesses editais. Então a gente está caminhando pelo trajeto correto. Para a Colufa, esse valor, essa monta aí, com que vocês conseguiram, vocês direcionaram de que modo, que volume, ou melhor, que consistência foi dada a partir desse valor? Então, para a Colufa, o que a gente fez? A gente precisava finalizar o MVP, e a gente precisava manter a galera trabalhando. Para a galera trabalhar, obviamente, não dava para ser voluntariado, porque é necessário uma dedicação boa. Então, a grana foi usada para isso. Para terminar o MVP dentro do laboratório e para a galera continuar trabalhando na gestão, na captação de mais recursos, na venda e no estreitamento de contato, porque a gente precisa chegar no nosso potencial cliente. E aí, para chegar até lá, é preciso a gente participar em feiras, é preciso a gente publicar coisas para a informação chegar no cara que toma a decisão no chão de fábrica, ou no diretor de inovação do cliente, diretor de sustentabilidade, diretor de qualidade. Então, a gente está usando de maneira parcimoniosa esse dinheiro, porque é um dinheiro curto. Mas é algo bacana de se falar até, que a gente acha, não tem dinheiro, e muita gente fala nisso. Só esse ano, no período de 21 a 22 no Brasil, as startups geraram 49 bilhões de reais em exits, que é o que a gente fala, o investidor botou e vazou e já levou a parte dele. A startup cresceu e ele conseguiu sair e levar o lucro dele que ele tinha acordado. Então tem muito dinheiro. E todo mundo está se voltando para a América Latina porque ainda não tinha chegado esse boom de startups aqui
como já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Europa, já aconteceu na China. Então está chegando muito aqui. E dinheiro para todas as áreas. É até engraçado porque a cada dia aparece um nome novo. Tipo Social Tech, que é de questão de investimento social. De seguro. Fintech, que é o mais comum, a gente usa os bancos aí digitais. Clean Tech, que é ambiental, que é onde se enquadra a Colufa. De toda Health Tech, de tudo, até GovTech, que é para fornecer solução para o governo. Então está aparecendo e como tem muita oportunidade e é um dinheiro de risco, tem muita gente botando dinheiro. Obviamente que naquele risco, de 10 que dão errado, uma deu certo e pagou todo aquele dinheiro que foi investido nas 10 que deram errado. E aqueles 10 que erraram, 5, 6 voltam para tentar uma nova ideia mais encaliçado. Ou outra ideia encaliçada, porque ele aprendeu tudo o que não fazer na primeira ideia que quebrou e tem mais chance de ter sucesso na segunda ideia. Então tem dinheiro e tem caminhos para você conseguir. Tem dinheiro, né? Tem muito. E espaço para pesquisa também. Espaço para pesquisa também. Embora hoje a gente está sofrendo uma certa crise, porque é aquela coisa, quem se acostumou com muito dinheiro para pesquisa sem muito assim, e aí até uma autocrítica que eu faço, tem colega meu que faz e apanhei muito, para falar que eu sou da área de petróleo. Então, petróleo nunca faltou dinheiro para fazer pesquisa, porque é obrigatório eles destinarem parte do lucro para o desenvolvimento de pesquisa, no país onde produzem, aqui no Brasil, por exemplo. Então, eles têm muito dinheiro, é sempre uma área rica da pesquisa. Só que tem áreas que não são tão ricas assim, mas que, infelizmente, por questão de onda, saíam investindo dinheiro ali e acabavam perdendo. Estava comentando até no evento da UFAL que a gente estava hoje com o professor, que em 2012, eu estava lá entrando já no mestrado, e aí, saindo do mestrado para o doutorado, aliás, e aí a gente levou uma chapuletada no evento, porque era na seção de óleo e gás, e 80% dos trabalhos era para a produção de biodiesel em óleo e gás. Biodiesel que é algo que todo mundo já sabe como fazer, o melhor jeito de fazer, a melhor fonte, era só para gastar dinheiro, porque tinha dinheiro para produzir biodiesel, todo mundo pegava o dinheiro e não gerava nada de novo. Todo mundo que era da área do petróleo, que era para fazer desenvolver a pesquisa na área do petróleo. Então, na parte de pesquisa, tem que dar aquela ajustada para a gente estar no limite, no limiar da inovação. Infelizmente, o Brasil está entre aí as 12 economias do mundo, mas no ranking de inovação, a gente está lá na posição 57. A gente perde para países como a Tailândia, por exemplo. Tailândia, que é um país pobre, se comparado ao Brasil. Porque fica nesse limiar. A gente precisa unir o ecossistema para fazer com que a pesquisa ande. E pelo visto, e eu não estou falando aqui, não quero politizar. Polêmica. Bota um corte aí, Lucas, para a gente ver. Mas sem querer polemizar e nem falar da polarização, mas existe uma interferência, né, dessa questão aí de investimento por conta da polarização e a questão política entra e tal. Eu acho que isso sempre vai ser preciso ser analisado com muita cautela, para os exageros nem para um lado nem para o outro. Penso que é óbvio que os investimentos em pesquisa tem que haver, a gente não pode ficar no 57º lugar, é um número, mas também o destino desse recurso para a mão certa e para fazer, porque assim como tem vocês sertanejos que, abraçaram a causa, estão aqui. Isso é um negócio que você tem que ter uma renovação de fôlego enorme, porque eu não vou nem perguntar se em algum momento vocês estiveram cansados e pensando em desistir. A gente costuma dizer que uma semana só pode surtar uma semana ele surta, na seguinte eu surto, na terceira aí o Bruno surta e a gente vai revezando. Porque se surtar os três, aí dá tilt. Aí dá tilt. Então, imagino, cara, vocês que estão nessa pegada. Aí tem aqueles também que brincam com isso, né? O cara dá uma de pesquisador Infelizmente. Tá lá fazendo, enfim, politicagem e tal, e montando esse esquema, enfim, isso é. Mas vamos olhar para o lado positivo, o lado de quem pesquisa, o lado de quem produz, o lado de quem descobre, o lado de quem trabalha, né? E a gente faz muita coisa com o que a gente tem. Com pouco que a gente tem, o pesquisador brasileiro se vira e produz muita coisa. Você vê aí na Covid, uma coisa que o mundo inteiro, geneticistas do mundo inteiro, demoravam 3 dias para fazer sequenciamento genético do vírus. Teve uma brasileira lá com um laboratório de estrutura, se comparada à estrutura da Europa e dos Estados Unidos, bem abaixo. Ela conseguiu transformar esse processo para 24 horas. Ela, inclusive, entrou em crise, que a gente chama, acontece muito com pesquisador, síndrome do impostor. Ela começou a duvidar da capacidade dela de ter conseguido fazer isso. Ganhou prêmios mundialmente e tudo mais, mas ela entrou em crise porque ela falou, eu, brasileira, com a estrutura que a gente tem aqui, consegui fazer isso. Então, ela passou até num programa aí de nível nacional,
Mas o pesquisador brasileiro, ele tem um potencial, porque onde você chega no intercâmbio, no final, né, eles têm a cultura de dizer assim, ó, fazer uma avaliação do aluno, e o que o professor, meu orientador, me falou é, você é resiliente, pode dar o que for. E na época eu não manjava muito de programação, e até uma parada que eu precisava me reinventar, eu escrevi à mão 200 páginas de código do Visual Basic para entrar na minha cabeça o que era que estava ali codificado, da área de modelagem de petróleo voltado para o pré-sal. Só que eu entendia, porque o que eu tinha aprendido de programação era mínimo. E aí eu fui, 200 páginas à mão, eu tenho guardado de lembrança, 200 páginas. E qualquer brasileiro que vai, dá os pulos e faz coisa que quem tá lá, por estar sempre naquela estrutura massa, com aquela grana sempre solta, não faz porque não precisa se virar. E aí e o brasileiro consegue se virar. Muito bom, isso é bom saber, porque tem um lado bom, né, daqueles que estão representando a gente aí no mundo. No mundo. A questão social, a representatividade social de um projeto como esse que você vem tocando, das startups, das ideias, fala um pouco sobre isso, o peso que isso traz para a nossa sociedade, socialmente falando. A gente, como sertanejo, como canindaense, infelizmente a gente vive numa sociedade até complicado falar para não polarizar, para não ser polêmico. Mas fica à vontade. Uma sociedade muito desigual. Então a gente não tem a mesma oportunidade que o Denison teve, por exemplo, que eu tive de ter esse acesso à universidade, à tecnologia. Não é para todo mundo. É verdade. Não é para todo mundo. E a gente tem consciência disso, né? Quando estivemos em Porto Alegre, Isso bateu na gente, a gente disse, bicho, a gente não pode ficar parado. A gente não pode estar aproveitando, estar surfando nessa onda e não fazer com que isso chegue a mais pessoas. E aí, nesse sentido, a gente começou esse trabalho, essa semente, essa centelha do Hub Xingó. E uma das iniciativas do Hub Xingó foi começar uma campanha lá em Canindé para viabilizar a construção de um espaço 4.0 na nossa cidade. Né? Com o apoio da prefeitura, a gente conseguiu trazer para a nossa cidade um container onde são ministrados cursos das temáticas da indústria 4.0. Curso de programação, de robótica, de IoT, de montagem de painéis fotovoltaicos, que em Canindé, inclusive, está sendo viabilizada a construção da segunda maior usina fotovoltaica do mundo. E aí a gente conseguiu levar esse projeto social para lá. Fomos contemplados, fizemos uma campanha intensa, principalmente nos últimos dias. Cansativa. Conseguimos 1.181 votos. Tá rolando isso lá? Já rolou, conseguimos trazer. A partir de janeiro vai ser construído e viabilizado. E isso gera um impacto social imenso. Você imagina um jovem do Surrão, que é um povoado de Canindé. O moleque não tem contato nenhum com tecnologia, não tem contato nenhum com inovação, e aí ele tem acesso a um curso de programação. Caramba, na área de TI. Isso é arrepiante. É arrepiante. Imagina o impacto para o indivíduo, a transformação do indivíduo, a transformação da família dele, ele colhendo bons frutos, colhendo bons resultados, e a transformação da sociedade como um todo, do município. Você consegue ter dimensão disso? Então, é um projeto muito grande. Foi só o primeiro passo. Nós continuaremos trazendo novidades nesse sentido. Inclusive, no Instagram da gente, @InovaXingó, tem um link lá para cursos gratuitos ministrados pela Tribe, por plataformas, pelo Google. Você pode acessar lá e fazer curso. Inclusive, um dado muito interessante é que até 2024 serão abertas 420 mil vagas na área de TI, na área de programação, e por ano só são formados 40 mil profissionais. Então, tem esse gap, tem essa lacuna muito grande e é uma oportunidade, né, Denis? É uma oportunidade de você trabalhar, inclusive, sem sair do lugar que você mora. Ou se você quiser sair, você pode trabalhar em qualquer lugar. Quem trabalha com TI é massa. E é um lance de retenção, um índice de retenção de nômade digital. Nômade digital é muito baixo, porque um programador, os caras não conseguem manter 2 anos na empresa, porque sempre tem alguém pagando mais. Eu tenho alguns amigos que trabalham para fintechs aí, pro Nubank, pro Neon, lá de Sergipe, e falta profissional, porque tem uma startup, por exemplo, do nosso Hub, que precisa de um desenvolvedor para desenvolver o aplicativo na estrutura que é necessária. E a gente chegou para outro amigo que trabalhava no Compre Sem Fila, que é um aplicativo lá de Sergipe, inclusive do sul de Sergipe, que estourou durante a pandemia, tem mais de 500 mil usuários. E ele falou, velho, o programador que você vai achar no mercado é ruim, porque ninguém quer mais ele, ou porque ele não entrega no prazo, ou porque ele faz mal feito. E a gente teve essa realidade em Piranhas, por exemplo. Em Piranhas tem o apelido dele até Porquinho, um abraço Porquinho, que ele é famoso na programação. Ele é analista de dados para essas empresas grandes, e ele acaba sendo o desenvolvedor de 2 startups de lá, porque quando os caras procuram localmente não tem. Então, é uma maneira da gente gerar oportunidade para esse jovem que está procurando emprego e, infelizmente, no sertão, as oportunidades de emprego com a renda considerável, você não consegue lá, você tem que sair de lá.
a não ser algumas profissões que você precisa de uma formação bem elevada, que aí, obviamente, o caminho vai ser mais longo. Então, a oportunidade de gerar emprego, de gerar renda local, receita local, fazer esse dinheiro girar localmente e fazer com que novos negócios surjam, porque se o cara tá ali e tem essa habilidade, e eu tenho a ideia, por exemplo, de gerar um aplicativo que vai impactar em algum momento a vida do consumidor, o desenvolvedor tá ali, é alguém que você conhece, que estudou com você, com a habilidade desenvolvida, e aí vai em várias habilidades. Tanto nessa questão de programação e análise de dados, quanto na questão de robótica para agricultura, por exemplo, a gente tem lá o maior perímetro irrigado de Sergipe, que tem demanda, algumas áreas sofrendo desertificação por falta de conhecimento na parte de irrigação, por lixiviação do solo, e tem problemas. Tem gente precisando, mas infelizmente não tem solução. Para você ver, na região lá, quantas pessoas falam inglês para receber o turista que não fala o nosso idioma? É uma habilidade que, por exemplo, esses espaços podem favorecer, sim. Pode criar, e que a pessoa vai conseguir gerar valor, vai conseguir gerar receita, morando ali, crescendo ali, e quando um cresce, acaba que aquilo vai propagando e todo mundo cresce. Também. Lógico, porque historicamente a gente sempre se deparou com o êxodo rural, né? Sim. O êxodo, isso é uma coisa que é muito ruim, porque vai sempre a identidade ficando fragilizada, né? Ou até mesmo perdendo. Ou até mesmo perdendo. No caso, dentro ainda dessa questão social, vocês têm tido esse olhar para reter o sertanejo, reter aquelas pessoas da região ali? A nossa intenção é essa. É tanto que eu tô lá em Aracaju, mas todo final de semana eu tô voltando pro sertão para não perder essa raiz. E é engraçado, quando eu chego em Aracaju, todo mundo bate em mim. Oxi, velho, você vai pra lá e pega o sotaque arrastado, não sei o quê. Eu acho que é fake news isso aí. Eu acho que ele vai pra lá por conta da namorada. Tá bom. Tá. A namorada não tá em Piranhas? Tá em Piranhas, então. Eu vou pro sertão todo final de semana, obviamente. E ela é o motivo número 1. Entendi. Pra não perder a raiz também, amor. Ela é o motivo número 1, número 2, número 3, número 4, depois vem Mas é isso, a gente quer gerar impacto na região para fazer com que a região, a gente tenha um polo no sertão que já é exemplo nacional, que é o polo de Petrolina, né? Fruticultura, na produção de vinhos e tal. E Canindé, a região ali de Xingó tem esse potencial, porque, por exemplo, tem a usina hidroelétrica, vai ter a usina solar, tem o trade turístico imenso. Cara, a usina solar eu tenho interesse total de conhecer como é que tá o andamento, né? Tal. Eles estão entrando em fase de terraplanagem lá. Na nossa ida você vai fazer esse tá feito, já fiz o convite off, vou fazer aqui em público. Você tá convidado para ir lá conhecer Piranhas, conhecer os canyons. Joaquim é o responsável. Seu Joaquim, tá aí, viu? Convite feito, vamos alinhar essa agenda para levar. Top. Eu vou estar nessa. Tenho interesse, inclusive, para aprender e divulgar. Eu acho que isso aí, essa integração, ela não deixa de ser um incentivo. Obviamente que não serei eu o salvador da pátria, mas pelo menos darei a minha contribuição em reconhecer e saber do efeito positivo e tão positivo que um trabalho como esse causa. Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou muito a favor das sementes positivas. E a startup, esses projetos são sementes porque... E desse trabalho, os nossos netos, filhos, netos e outros são os que vão colher. Talvez vocês nem colham agora, né? Mas os filhos, os netos, com certeza vão. Mas pela cara vocês já vão ficar ricos logo, viu? Milionários. Você falou que eu sou mais velho que Denison, pô. Velho. Eu adoro provocar. Mas vão ficar milionários logo, se Deus quiser. Né? Aumentar a geração de impacto. Mas me fala um pouco mais sobre a fábrica de inovação. Porque, cara, assim, até para o nosso ouvinte, para entender vocês, assim, tem que parar para pensar. Né? Porque há uma linha de complexidade. É, né? Muita informação. É muita informação, rapaz. O cara perde um cientista, outro que capta recursos, então você tem que parar para pensar. Depois de uma semana de pressão e uma sexta-feira na pressão, essa hora a gente tem que ir o juízo. Mas está dando para entender. Vocês estão colocando muito bem, tá bem legal. Massa. Agora, fábrica de inovação. E vocês, inclusive, levantaram uma bandeira bem legal. Até vestido vieram. A que se deve e de onde nasceu o marco zero dessa ideia? Essa ideia, na verdade, é da gestão do município de Piranhas. Tá. A gente recebeu a incumbência e a responsabilidade de fazer com que saísse do campo das ideias e virasse realidade. Que é o que a gente faz de melhor. Exatamente. Materializar plano. Né? Exato. Gostei dessa. Posso roubar a sua expressão? Por favor. É democrática. E aí já tinha alguns projetos engatilhados, já tinha pronto da fábrica.
Só que aí não tinha, como eu falei, não tinha gente para executar. E a nossa missão não é ficar nessas, obviamente. É começar a enxergar os gargalos dentro do município de Piranhas, que é um município grande, distante de um grande centro urbano, que o grande centro mais próximo é Arapiraca. E tem soluções que são necessárias lá e que são necessárias em muitos municípios do sertão, por exemplo. Para você que está me ouvindo aí, de qualquer município que usa o sistema público de saúde, quantas vezes você precisou ir para o posto de saúde 2, 3, 4 horas antes para pegar uma ficha? No tempo de hoje que você tem isso aqui, a tecnologia na sua mão. É muito difícil você ter alguém que não tenha celular. Pode até não ter o acesso à internet garantido, mas isso aí é outro caminho que também você consegue garantir o acesso para que ele tenha esse acesso facilitado ao serviço público. Então, infelizmente, tem muito gargalo e tem muita solução para resolver esse gargalo, só que uma coisa não chega na outra. Então, a nossa função é justamente enxergar dentro do município de Piranhas quais são os problemas que são solucionáveis de uma maneira fácil com a linha de inovação que uma startup tem. Rápido, replicável, escalável, tipo, você consegue fazer com que isso cresça e com custo baixo, com custo reduzido. Porque se você precisar investir muito, obviamente que nem o município vai conseguir ter o cacete e implantar isso. Então tem algumas ideias lá, como por exemplo, telemedicina, Doutor Consulta, que já é um projeto de lá. Sim. Tem um aplicativo que está para ser lançado aí, Berg, logo a gente vai marcar, viu? Que é o E-Piranhas. Todos os serviços do município, você vai ter acesso através do aplicativo do município. Então, você estreita essa relação. É tipo o já do município. Isso, exatamente. Então, você tem o estreitamento dessa relação e você vê, por exemplo, quando é que tem vaga para um cardiologista para fazer exame tal. O aplicativo vai dizer, em tal lugar, na UBS da sua região, o agente de saúde vai te ajudar, obviamente, se você não conseguir marcar, e vai ter esse caminho facilitado. Cara, esse é um dos exemplos, Hoje a gente tem um gargalo lá, e a gente trabalha essa semana na mudança do plano de mobilidade de Piranhas. Quem conhece o Centro Histórico de Piranhas? Quem não conhece, obviamente, está convidado. É mandatório. Entrou em Alagoas, você tem que ir até Piranhas para conhecer, porque é magnífico. Não à toa é chamada de Lapinha do Sertão. Exato. Eu já até conheci. Faz um tempo, eu preciso renovar minha memória. E aí, nesse caso, de maneira turbinada, porque eu vou conhecer todo esse projeto aí. Mas é mandatório mesmo, eu concordo com você. E aí a gente está reestruturando o plano de mobilidade, porque para você entrar no centro histórico, em fim de semana, um destino turístico que recebe aí mais de 200 mil turistas por ano, acaba que o centro histórico, a estrutura que foi construída foi para a galera que vivia naquela época. Rua estreita, espaço estreito, não tem onde estacionar, então acaba travando. Então, hoje está sendo repensado todo o plano de mobilidade, está sendo construído o anel viário para facilitar, e está sendo repensado de uma maneira de que o turista não precisa entrar com um carro no centro histórico. Ele para na entrada, tem um estacionamento ali cuidado, e vai ter ali, que a gente está estruturando as possibilidades, um transporte alternativo para tirar ele do estacionamento e levar para o destino lá, para o barzinho lá, para o centro histórico, para o museu, onde ele quer. E aí, obviamente, que a gente está pegando essas ideias, a gente sugeriu, e aí está sendo discutido, por exemplo, utilizar um tuk-tuk elétrico, que aí você já carrega com o painel fotovoltaico, e aí você não tem o custo do combustível, você consegue reduzir a emissão de carbono, incluir o município nessa agenda ASG, que está gerindo todo o negócio do mundo, você traz um capital ambiental positivo para o município que está ali na beira do rio. Piranhas cedia a maior expedição científica do Vale do São Francisco, por exemplo. Então, em novembro, inclusive, aproveito para convidar todo mundo. Uma expedição desce daqui de Maceió. Que massa, velho. Com vários cientistas de várias áreas para sair vendo qual o estado do rio. Então, eles saem, vão até Piranhas, e de Piranhas eles vão subindo até a Foz, volta para Penedo, e aí eles fazem um levantamento de como está o estado do rio. Fauna, flora, condição da água, condição da população, a relação da população com o rio, porque quem é ribeirinho sabe, né? Quem é beiradeiro vive em função do rio. E se o rio morrer, o beiradeiro também deixa de existir, né? Com certeza. Então a gente contribui nessas questões. E o turismo lá, que é o trade, o principal trade do interior, quem chega aqui em Alagoas, obviamente é fissurado e atraído pelo litoral, que é magnífico. Mas é uma maneira também da gente estruturar lá o trade para atrair ainda mais esse turista. E digitalizar cada vez mais o trade, para que não fique aquela coisa antiga. Né? Sim, perfeito, perfeito. Isso e além do campo, do que a gente está planejando, do que a gente já está viabilizando, outra iniciativa bem bacana, aliada ao papo de inovação que eu falei há pouco, a gente vai lançar um edital que vai fazer com que os jovens tenham esse primeiro contato, de fato, de fazer inovação. A gente vai lançar um edital para viabilizar ideias inovadoras e que solucionem problemas do município, propostas por alunos da rede pública de ensino.
quando eu for lá a Piranhas, eu quero gravar um TheCast lá. Massa. Na beira do rio. Com o título, exatamente, com o título Papo de Inovação. Massa. E aí vocês, a gente faz uma rodada e trazer jovens, os verdes mesmo, para ter essa experiência de dar uma opinião. Eu vou cobrar, viu? Não, fechado. E vai ser em 2022 ainda. Não vamos virar o ano, não. Massa. Isso é certeza. É a forma até de eu registrar a minha ida, para a gente fazer um álbum, né? Isso é muito bom. Isso valida tanto para nossa parte, que é um fato, e o registro histórico, como também para contribuir. Porque é incrível como coisas que para a gente é tão simples, tão trivial, para um jovem que está, como você bem colocou logo há um pouco tempo atrás, é impactante. Para ele é coisa, né? Assim, caramba, imagine, vocês que tiveram uma trajetória sabem na linha do tempo o quanto foi o começo de tudo, né? Para você chegar onde chegou e o impacto, isso é muito interessante. Agora deixa eu te perguntar outra coisa, e essa relação de vocês com o Lampião? Eu soube que vocês também, esse negócio da peixeira, não tem nada a ver, não tem alguma pesquisa aí para identificar isso aí? Porque a gente ainda não entrou nessa área não, embora eu sou um fã do... Um olhou pro outro assim e disse, agora... Lampião almoçou na fazenda do meu bisavô, lá em Glória, há muito tempo. Foi, ainda deu uma cantada na minha bisavó, meu bisavô deu aquela... não podia enfrentar, senão eu dei uma murchada. Se fosse o meu, não tinha dado essa murchada, não. Tinha não o quê, rapaz? Tinha comido 1 quilo de sal. Mas a gente é fã e a gente se considera abençoado. A gente é muito fã também de um cara que é ícone no estado de Alagoas, que é Delmiro Gouveia. Perfeito. Foi o único cara que enfrentou uma multinacional, na época que era a Cotton Machine lá do Reino Unido. Foi o maior produtor, o maior fornecedor da América Latina de linhas, da linha lá Estrela. Esse cara era conhecido como o rei da pele de bode. Começou pela pele de bode e curiosamente foi patrão do Lampião antes do Lampião entrar pro cangaço. Então a nossa região lá é abençoada. Há controvérsias. Mas eu sigo essa... Tal qual há controvérsias para a morte dele também. Para a morte de Delmiro. Na fábrica de Delmiro hoje é um shopping, né? Sim, mas tem um museu lá que resguarda. Tem um museu que guarda as memórias de Delmiro. Quando eu for vou fazer um tour, vou passar lá para ver o shopping. E o shopping é bacana porque tá ali dentro da estrutura do marco histórico que desenvolveu a Vila da Pedra, né? Que se transformou em Delmiro. Que antes o polo era Água Branca. E aí ele foi para a Vila da Pedra, com apoio do barão lá de Água Branca, e transformou a vila num polo ali, que aí Delmiro, Paulo Afonso, Canindé, Piranhas, ali é o quadrilátero, vamos dizer, do desenvolvimento do sertão da região de Tingó. Que boa parte desse desenvolvimento se deu pela construção da malha viária proposta por Delmiro e da usina hidrelétrica, que foi a primeira da América Latina na época, né? Por isso que a gente é tão fã do cara. Não, mas eu também, eu já tive a oportunidade de conhecer a história do cara. O cara realmente, assim, foi um ponto fora da curva, foi um ponto fora da curva. Bem diferenciado. Mas me diga uma coisa, especialmente aí para o Denison, como é que funciona teus circuitos cerebrais, assim, porque você falou aí umas coisas que assim, eu digo, vai dar curto-circuito aí. Quem lida comigo sabe, velho. O meu modo de pensar, às vezes, é um assunto que ninguém tá pensando, que não tem nada mais, porque a minha mente previu ali e precisa falar na hora, se falar perde, se não anotar perde, mas a mente do cientista... O cara que anotou 200 páginas fazendo código, pra você ver, sentadinho ali. O cara realmente assim... Ele fala que ele é neurodiverso, mas isso é uma maneira chique, gourmetizada de dizer lelé da cuca, mano. Lelé da cuca, é isso mesmo. Mas, cara, eu sou fã de quem realmente, assim, explora a mente humana, especialmente a sua própria, né, no conhecimento, na busca. Eu acho que isso é muito fantástico. Mas vamos pensar agora em matérias de futuro. 2023, 2024. Fazer uma rodada aqui, a começar pelo Denison. Como é que você vê toda esse emaranhado positivo, né? Emaranhado positivo de ideias, de coisas que estão acontecendo, de coisas que estão mais rápidas, outras que estão mais lento, mas para 2023, 2024, futuro, como é que você enxerga? Em termos da região, da nossa região. Em termos da região, do que vocês hoje estão fazendo. Pronto. O que a gente tem imaginado e colocou como meta é a gente fechar esse quadrilátero do hub de inovação, do ecossistema. Porque a gente tem a Universidade Federal de Sergipe em Glória, no Sertão, a gente tem a UFAL em Delmiro, a gente tem a Univasf e a UNEB em Paulo Afonso. A gente precisa integrar todos esses agentes, porque o conhecimento, ele está disperso, mas ele é bem cultivado na universidade. Então tem muita ideia ali, e quando você está na universidade, você tem chance de quebrar a cara, você reprova, você
Depois que você sair da universidade, você tem que dar um jeito e se virar. Mas até ali você usa o motivo de estar estudando para tentar coisas. Então a gente quer conectar as empresas, todas essas universidades. A gente quer trazer a galera da universidade para gerar inovação para a sociedade, para fundar empresas, para trazer, buscar recursos. E as startups estarem já operando, gerando faturamento. Obviamente as soluções não vão ficar só ali, mas que elas estejam sediadas ali, porque a gente tem toda a necessidade de uma equipe de gestão, por exemplo. A parte cabeça ali, você precisa estar sediado em algum lugar. Não necessariamente no mesmo prédio, mas você precisa estar sediado em algum lugar. Então a gente quer aproveitar o conhecimento de todo mundo e ter pelo menos 1/3 dessas startups que estão conosco hoje já operando e gerando valor lá. Embora ela possa operar em qualquer lugar no Brasil ou no mundo, mas que a base, a sede, a matriz fique ali na região e a gente começa a gerar valor. Porque é um círculo. Se você começa com uma, aquela vai gerando exemplo, vai gerando know-how, vai gerando uma rede que vai alimentando quem está na universidade a criar uma empresa ou entrar nessa empresa, e aí você vai criando vínculos, e quando você fecha ali, você acaba criando, e quem vive em universidade, em cidade que não era universitária e acompanhou o processo dessa cidade se tornar universitária, viu quanto esses universitários transformam a cidade, tanto em geração de receita, quanto no modo como a cidade pensa, em tudo. Então a gente quer fechar esse quadrilátero e ver, fazer com que o Hub Xingó seja o ponto que vai ligar todos esses agentes de transformação e de inovação ali, e que possa orientar e fazer com que a galera que é do sertão, que tem a capacidade de criar e gerar valor no sertão, não precise sair para gerar valor em outro lugar e a gente acabar perdendo esses cérebros aí que vão se encaminhando para outros lugares. Muito bom. A visão do nosso Fábio Henrique com relação a isso. Eu não vou puxar muito não, porque senão diz assim, eu quero saber o faturamento para 2023 e 2024. Tem interesse nessa informação também. Não é? Isso é informação. Isso é uma cobrança, e para ele. Então, além disso, que o Denison falou, que falou mais da área da rede, da construção dessa rede, perfeito, do fomento dessa rede, você gostou de usar a analogia da semente, de regar essa horta isso, que é a rede do Hub Xingó. Falando mais diretamente sobre a Aqualufa, até o final de maio a gente planeja estar com o protótipo pronto e finalizado e testarmos na planta da CISI em Joinville. Essa é uma meta, acho que é a nossa principal meta. É a empresa que fabrica latinhas. Latinha da cerveja que a gente gosta tanto. Crown fabrica latinhas e CISI parafusos. Isso, tá, beleza. E para a Aqualufa essa é a principal meta. A gente está trabalhando duro, a galera da pesquisa, a Michelle, a Silvia e o Denis estão trabalhando duro nesse sentido. Para a Rede Cacto, que é a nossa outra startup do nosso amigo Timóteo Domingos. Boa, ele falou aqui, cara. Sim. Vocês estão nessa parada também, né? Nós estamos junto com ele. Tá, maravilha. Por isso que ele estava tão interessado. Exato. Agora eu descobri. O vento, como ele gosta de falar, o vento está soprando ao nosso favor. Temos muitos planos, estamos viabilizando o lançamento da segunda edição do livro Subsistência dele. Boa. Estamos tentando dar um up nos produtos, né? Porque ele não precisa de reconhecimento, não precisa de ajuda de ninguém para crescer a mídia dele. O cara é uma estrela, você o conhece. Não, eu fiquei fã do cara, pô. Sim. É top mesmo. Sem palavras, não tem o que dizer. A gente tá também com... E humilde, é um cara, demais, um cara pé no demais. chão. E gosta do piseiro, gosta de dançar piseiro. Gosta do piseiro. Eu também gosto, viu? Eu também gosto. Vejo ele não aguenta muito não, mas eu gosto, mas eu danço o piseiro raiz. É aquele que eu saio pisando no pé de todo mundo. Isso é bom de volta. Eu piso mesmo. Assim, leva a sério o piseiro. Leva a sério. Não é piseiro, esse piseiro Nutella não. É piseiro raiz. Piso tudo que tiver. Mas vai. Temos essa meta para a Rede Cacto de começar a fabricar em maior escala. Já estamos viabilizando isso. É a minha área de atuação. Eu atuei muito tempo também nessa área de varejo, como eu disse. Então é uma coisa que eu entendo. Boa. A gente está com essas duas metas alinhadas. E voltando para o Hub, a gente tem a meta de estruturar com a equipe, e a gente está em processo de capacitação de algumas pessoas para fazer com que o Hub ande sozinho, com que a empresa seja autogerenciável e não precisa que o Denison esteja lá no pé e que eu esteja lá no pé. Então essas são as nossas 3 principais metas para 2023. Para 2024 a gente tem um olhar mais amplo, né, nesse oceano azul de oportunidades, que é, no mínimo, 30% dessas 5 startups, no mínimo, estarem rodando, estarem operando, estarem faturando bem na nossa região, que não é uma meta impossível,
É uma meta possível e provável, então a gente está trabalhando para isso e fazer com que a Colufa aumente o seu valuation e a gente consiga ou vender a ideia, a patente, ou fazer com que o faturamento aumente. Entendi. Então é isso que a gente tem em mente aí para os próximos anos. E na questão social, não esquecendo, né? Porque boa, e interessante que eu ia tocar ainda. Então tô lendo seu pensamento. Acho que é porque tá faltando cabelo, fica mais fácil de chegar aí nessa... Isso mesmo. Eu tava, velho, aqui já na ponta da língua, mas fale, de repente... Na questão social, a gente tem viabilizado a nossa associação, a AirPods, que é a Associação de Implementação e Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A gente planeja, sim, voltar mais ações para a área social de disseminação da tecnologia na nossa cidade, em Canindé, e na região do Vale do Xingó também, porque a gente entende a necessidade e a importância disso para todo mundo. Né? A gente não quer ser um outlier, não quer ser um fora da curva, como você falou, não quer ser a exceção. A gente quer que mais pessoas tenham essa oportunidade que a gente teve. Perfeito. E transformem a sua vida através da inovação, através da tecnologia. Então, essa é a nossa principal meta no quesito social. Isso forma uma rede, né? Sim, essa é a sacada. E no que eu ia falar do social, e aí pegando o gancho com a rede, é uma coisa que me preocupa muito. Acho que não é um problema de hoje, é recorrente, mas é muito preocupante. É o jovem, principalmente o jovem adolescente que está chegando agora no mundo, meio que sem norte, né? Muitos filhos de relacionamentos mal resolvidos. Sim. E que chegam sem norte. O cara meio que cai de paraquedas. O que é que vocês pensam? Se já tem alguma coisa para esses adolescentes, tipo estágio, tipo um trabalho? Você falou aí de uma associação que me chamou a atenção, porque essa parada das drogas que atrai muito, né? Você vê que o ser humano não foi feito para ficar sem ocupação. Sim, e muito menos o jovem, coisa. Né? Muito menos o jovem, né? O que é que vocês pensam disso aí? E, inclusive considerando que vocês têm uma pegada da fábrica de inovação, com a inter-relação com o público, no cliente público, no geral, resumo, para esses jovens que estão na eminência e no risco de ir para as drogas. Eu queria enaltecer alguns projetos que já vêm sendo tocados lá em Canindé, não por nós, são só parceiros, amigos de fato, que é o Léo, que tem a Tribo SK8, que é um projeto social voltado para criança e adolescente. Ele faz um trabalho muito bonito. Top, velho. Através de um esporte que não é tão bem visto, que é o skate. Ele faz um projeto que faz com que os jovens fiquem ocupados. Então, que muito massa. Ele tem também um trabalho de trilha. Tem a Cachoeira do Lagedão, que ele faz um trabalho de trilha lá bem bacana. Tem o Joab, que faz um trabalho de judô lá também na nossa cidade. É o nosso parceiro. A gente está também conversando com essa galera para viabilizar mais ações, para fazer com que o que eles já fazem seja impactado, seja acelerado pela nossa habilidade de captar recursos através desses tipos de editais. Não quero ser injusto, esquecer de alguém. Tem uma galera boa lá em Canindé que a gente já vem conversando também. Tem Piranhas também, o pessoal da Acolher. Sim, o pessoal da Acolher em Piranhas, que faz um trabalho social, que disponibiliza terapia com valor baixo, com valor social, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Um trabalho incrível também. E aí você pode falar um pouco dos projetos da fábrica para essa juventude. A fábrica tem uma coisa bem bacana que, na verdade, infelizmente é uma das consequências desse peso da geração que está chegando, que é a falta de envolvimento, inclusive, com oferecer soluções. Você que está vivendo ali na cidade, você sabe o que está faltando na cidade. Então a gente está tentando fazer com que eles se engajem, não necessariamente em termos de política, mas que eles sejam atores de transformação, de inovação. Sim. Porque se eu vivo naquele bairro, a minha vizinha vai dizer, vai comentar, a minha mãe vai comentar, o dono da padaria vai comentar, o dono do supermercado, da mercearia, da distribuidora vai dizer, vai reclamar. E aí tem casos que a gente vai andando e vai ouvindo, e a gente vai tentar trazer de cada localização dessa do município, jovens que tenham esse viés para se integrar e que sejam justamente a semente no bairro. E aí começa a replicar ações justamente para oferecer soluções, para trabalhar junto com a fábrica, para estar dentro da fábrica e através da fábrica replicar soluções que possam trazer essa galera, que possam oferecer ocupações para essa galera. A gente está esperando um recurso aí, é notícia boa para a galera de Piranhas, que é para fundar uma escola 4.0. Uma escola inovadora para indústria. Isso é muito massa, velho. Essa história do 4.0 abre uma mente, uma mente demais. Gravei aqui com Vinícius Lages, que é o diretor técnico do Sebrae, e foi ministro e tal, e o tema foi Indústria 4.0. Um cara inteligentíssimo, foi um episódio, até ele me indicou um livro, O Fim do Poder, do Moisés Naim, esse livro, um negócio bem interessante. É massa. É muito interessante, e fala toda essa transformação aí, dessas mudanças,
onde o poder era concentrado numa determinada direção e hoje o poder toma outra direção. Sim. E aí uma das vertentes é essa, vai para vocês, vai para nós aqui que curta a tecnologia, a inovação, a pesquisa. Então, quem mais tem não é quem mais tem dinheiro, é mais quem tem mais informação. Quem tem mais informação. E a informação é isso aí, cara. Então é muito interessante. E o jovem é quem cria a tendência. Então a gente tem que estar sempre alinhado, porque quem cria a tendência é o jovem. A gente só acompanha. Então quem dita o que vai ser consumido é verdade. É o jovem. É incrível. Vídeo TikTok que você falou. Vídeo TikTok. Eu tenho em casa um cara que é do TikTok topado. Matheus. MSG. Matheus Souza Gomes. Vou acompanhar, Matheus. Pode topar lá. É MSG. Matheus Souza Gomes. Ele é do TikTok e é o meu, inclusive, meu gestor de TikTok. Massa. Do TikTok. Ele é quem. Isso é uma coisa bacana que, tipo, não existia essa profissão. Influência digital. Quando foi? Há 6, 8 anos não existia isso. Não, de jeito nenhum. Mas o jovem criou a tendência e já é a profissão que já é. Eu cheguei em São Paulo, eu fui recentemente, eu sempre gostei de São Paulo e fui com ele e lá alguns restaurantes que eu sempre ia tradicionalmente, ele não deixou porque no TikTok disse, não pai, esse aqui, velho. Aí começou a tendência, o cara tá conectado. Inclusive agora ele começou, por parte dele mesmo, a acompanhar a política através do TikTok. E ele já está acompanhando, olhou os debates, já faz uma crítica e tal. Eu estou achando isso tão interessante. 12 anos. Então é como você falou, ela mostra a tendência, né? Dita a tendência. E a gente tem que ir atrás, meu irmão. Essa daí de você achar que, tal. Eu completei 50 agora e estou mais novo do que quando eu tinha 30. Entendeu? Isso é bacana, porque rejuvenesce. Exatamente. E eu completei 21 e você disse que eu estou mais velho do que desse, que já vai para casa. Rapaz, eu disse que tu não tem cara de mentiroso. Não, tá gravado aí, ó. o vídeo não deixou mentir, não. Arretado. Mas, cara, eu tô muito contente com vocês aqui. Eu acho que deu para dar uma luz aí. Para mim foi esclarecedor, porque eu confesso que até então, nessa correria toda, eu digo, rapaz, eu vou gravar com 2 caras lá, mas pelo amor de Deus. Os caras aleatórios, né? Não sabia, obviamente, que pela indicação até do nosso amigo lá, o Domingos Timóteo, mas eu estou extremamente feliz, porque deu uma luz aqui, eu vi que realmente, vou usar a palavra que eu utilizei como tônica, que é a semente. Eu acho que vocês estão fazendo aí, estão plantando uma semente maravilhosa, que aliás já está começando a dar, né? Sim. Seus frutos, não é bem uma semente ainda já saiu da terra, né? Estamos regando essa semente. Está regando essa semente, então muito bom. E eu vi assim, dessa dupla sertaneja, né, palavras que até então eu não tinha ouvido ainda. Por exemplo, o cara chega aqui e diz que está surfando a onda. Eu disse, onde é que o sertanejo surfa? Surfando no hype. No hype. Puta merda, eu tô aprendendo. É o dicionário Startupês, pô. Startupês, né? Caramba. Pivotar, surfar, hype e tal. Esse negócio tá flopando, né? Flopando, eu fico com medo dessa história de Você flopando. me flopou, pô. Eu tô indignado. Aceita, pô. Aceita que dói mesmo. Que arretado, né? Mas eu vou deixar para vocês ainda, deve ter, e se tiver alguma outra cereja do bolo, né? Porque esse bolo pode ter mais de uma cereja. Fique à vontade, Denis, para fazer suas considerações e falar mais do que você sentir. Realmente e tá de pé o nosso convite, mas vamos lá. Não, e tá de pé o nosso convite para confirmar. Sim. Isso que é bacana, porque quando a gente vai entrando no Brasil, a gente vê outros Brasis e a gente vai se distanciando dos polos, que estão a maioria no litoral. Então, bacana da gente sair de lá e chegar aqui é fazer essas conexões. Sim. Porque, por exemplo, a gente tem o Sururu Valley aqui com vários agentes de inovação que o Sururu Valley não chega lá. Sim. Mas quando a gente estabelece essa conexão entre o Sururu Valley e a fábrica de inovação de Piranhas, o Hub Xingó, a Aqualufa, a gente acaba criando soluções em conjunto para problemas que nenhum nem outro enxergava. Porque quando tá junto, a gente enxerga. Sim. E aí, eu quero agradecer muito. A gente espera, a gente tá lá na luta, reservando a semana para surtar, porque é cansativo. A gente sabe que a gente não vai assumir isso por muito tempo, como o voo de andorinha, né? A gente tá na frente, mas a gente tá construindo para que outro assuma e a gente venha pro meio. Tá. Até para esse outro aprender. Então, a nossa missão, quanto startuper, como aí fundador do Hub Xingó, como gestores da fábrica de inovação de Piranhas, é justamente transformar essa realidade que existe, mas que está sendo mudada no sertão, e conectar, fazer com que a galera do litoral saiba o que está acontecendo no sertão e ajude a transformar a realidade, e a galera do sertão também conecte com a galera do litoral e a gente consiga trabalhar junto para desenvolver aí, que Alagoas, assim como Sergipe, Alagoas é a mesma do litoral,
do sul ao norte, até o sertão lá, a última pontinha lá, já na fronteira. Então, a nossa intenção é justamente essa. Eu agradeço muito, vamos esperar a sua visita, você vai ver lá os exemplos do que está acontecendo. E é isso, podem acompanhar lá no Instagram, @InovaXingó. A Fábrica de Inovações está chegando também aí no Instagram para a gente estabelecer e facilitar esse contato, mas a Prefeitura de Piranhas tem lá o retrato das nossas ações. O meu Instagram pessoal também, Denison Salustiano, que vocês podem acompanhar lá também. Gosta do amigo aí. Tem que conectar, pô. Muita oportunidade vem assim. Oportunidade. E é isso, e a gente está aberto para conectar. Se tiver ideias que a gente possa contribuir, obviamente, e a gente quer procurar justamente isso, estabelecer conexões. Já estou imaginando aqui com relação a essa parte da tecnologia, né, da criação de aplicativos e tal, para a gente trocar ideias. Eu sou fã da ideia. Quando eu tive a ideia de abrir aqui uma empresa, né, um podcast que eu não sou amador, não vim aqui, eu vim para pegar pesado mesmo assim e aprender. O foco maior foi aprender e fazer isso aqui. Eu tenho a felicidade de dizer que a área digital me trouxe várias pessoas boas, onde eu tenho aprendido. Cada episódio que eu gravo, cada pessoa que eu encontro, é uma coisa impressionante, como fica um saldo positivo, um aprendizado, uma abertura na mente, e isso dá uma renovada muito grande. De espírito, né? Você fica com a mente muito mais aliviada. Mas, Fábio, e aí, você? Cara, obrigado pelo convite. Primeiro eu disse brincando, o cara não tem... Não. Analisem bem. Dá um close aí, Lucas. Dá um close aqui no Galeguinho. Dá um close. Agora compara, né? Tô brincando. Eu tirei o cabelo exatamente para não ter esse problema, né? Porque diga quantos anos eu tenho, eu quero ver. Ele consegue ver. E você, Fábio? Fala das tuas conclusões aí. Eu te agradeço pela presença. Eu tava brincando, viu? A história de você ter essa idade toda não... Ô, Lucas, dá o zoom aqui. Compara essa cara aqui, a cara do Galeguinho, com isso aqui, pô. Ele dizer que eu sou mais velho que Denison, pô. Aí você pegou pesado. Olha a minha. Bota o zoom aqui, Lucas. Olha a minha. Diga aí se a minha cara tem de velha aí. Vai lá. Nem como medir. Pô, brincadeiras à parte. Olha pra aí. Rapaz, eu vou te falar. Vamos repetir, 1, 2, 3. Brincadeira da parte. Vai lá. Obrigado pelo espaço, obrigado pela disponibilidade, pela recepção. Incrível mesmo, de verdade. Está aberto o convite também para quando você for lá no Xingó, a gente também tentar te receber à altura. Beleza. Tá? E de antemão, o que eu queria falar é que nós estamos fazendo tudo isso, criando esse movimento, criando esse ecossistema de inovação, praticamente sem apoio. Né? E a gente está aberto, a gente está disponível a conversar, a receber apoio de quem quer que seja. Temos, sim, apoio dos voluntários que estão lá no nosso grupo do Instagram. Um abraço para vocês, da nossa equipe. Tem advogado, tem contador, tem galera do poder público, enfim, a galera que de fato abraçou a causa, comprou a ideia, que eu soube vender bem. Boa. E é uma ideia que de verdade precisa de colaboração, precisa de voluntário. Então, como você, que nos ajudou a plantar essa semente e está nos ajudando a regar isso aqui na região. Então, é isso. Queria mandar um abraço para 3 pessoas especiais, para meu irmão, José, para minha mãe, um beijo, e para minha avó, que tem, acho que mais de 80 anos, viveu umas 2 guerras e tá inteira, viu? Doida pra casar aí, ó. Dona Mariazinha. Dona Mariazinha, um abraço pra senhora. Respeito muito quem viveu muito, que passou por todas essas fases difíceis que o mundo ofereceu aí nos últimos anos. E é isso, cara. É isso. Obrigado. Segue a gente no Instagram, @InovaXingó. O meu Instagram, pessoal, é Fábio Henrique, com K no final, 11. E tamo junto, tô aberto a conversar. Quem quiser falar comigo, com o Denison, com o Igor, com a galera, a gente tá aí disponível. E muito obrigado. E segue aí também o TheCast. Segue o TheCast. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber os nossos contatos. Enfim, vai lá na nossa rede também do Instagram, TheCast Podcast. E eu também quero agradecer a você, Denison. Cara, valeu. Gostei muito de conhecer aí essa sua mente. E depois você vai me dizer em off como é que o seu cérebro funciona. Viu? Cérebro neurodiverso. Caraca, velho. Esse cara deve dar um tilt de vez em quando. Mas é você que nos segue, nossos agradecimentos. E dizendo que esse episódio teve o patrocínio da iCortes Carnes. O menor preço nos melhores cortes. Uma loja em Palmeira dos Índios e outra em Arapiraca, oferecendo o melhor da carne para todo o estado. iCortes Carnes, o menor preço, os melhores cortes no menor preço. E a vocês que nos seguem, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E o nosso compromisso de estar lá está de pé e logo, logo estaremos gravando o podcast em Piranhas. Registrando. Um abraço. Valeu. Agora com a nova pegada. TheCast. Agora mudou.